A Boate Kiss, pelo que revelaram as primeiras investigações do incêndio que matou mais de 200 pessoas, não estava preparada para combater um incêndio de grandes proporções e talvez nem de pequenas proporções, já que nem os extintores funcionaram. Na casa, mesmo com o alvará de prevenção de incêndios vencido, desde agosto passado, estava autorizada pelo Corpo de Bombeiros a funcionar até que um outro plano fosse apresentado. Um local com capacidade para até 2.000 pessoas deveria, no mínimo, ter uma brigada contra incêndio. Vamos conversar com a repórter Ana Paula Xavier, que está com o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro. Bom, essa tragédia da Boate Kiss poderia ter sido evitada ou, pelo menos, ter menores proporções se alguns itens que a gente acabou de mencionar tivessem sido observados, né, Ana Paula? É isso mesmo, Carla. Boa tarde a todos. A gente vê que ainda as investigações acontecem, mas há uma sucessão de erros que poderiam sim ter sido evitados. Então a gente convidou o Nilo Guerreiro, ele é presidente da Associação de Cabos e Soldados dos Bombeiros Militares aqui do Rio, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Boa tarde, Nilo. Pode um estabelecimento funcionar sem um plano de combate e prevenção a incêndio? Não, não pode. O importante é que o cidadão, ao adentrar no local de evento, que ele procure se informar das reais condições de segurança desse local. Tá, agora, então, na hora de conceder um alvará, né? A gente viu que esse alvará estava vencido. O que o bombeiro tem que observar? O que aquele estabelecimento tem que ter como alvará para ter a licença do alvará para funcionar? O Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro emite 3 documentos, que é o certificado de aprovação, reprovação ou o documento que autoriza a pessoa a funcionar naquele local. Então, mas o que tem que ter naquele estabelecimento? Rotas de fuga, quantas? O que tem que ter para ele poder funcionar? Principalmente as rotas de fuga. Ao adentrar no local, as pessoas devem se informar com os funcionários aonde estão essas rotas de fuga, que deverão Quantas rotas? ser suficientes à demanda que exista naquele local. Quantas rotas, mais ou menos? Uma pode? Mais de uma. Isso aí com certeza, e com uma dimensão que possa passar pessoas num determinado período de tempo suficiente para atender aquela demanda que se encontra naquele local. Placas de sinalização? Sinalização visual, isso tudo é exigido pelo Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Sinalização visual no chão, nas paredes. Os extintores normalmente ficam no chão porque o oxigênio, no caso de incêndio, ele está ao redor do chão. Então fica mais fácil para a pessoa, inclusive num caso de sobrevivência, de rastejar e sair daquele local numa condição com mais possibilidade de sobrevida, de sobrevivência. Tá, ok. Obrigada, Danilo, pelas suas informações. E essa foi a segunda maior tragédia com vítimas fatais em incêndios na história do Brasil. A primeira aconteceu em 1961, em Niterói, quando o Gran Circo norte-americano pegou fogo e 500 pessoas morreram. Vamos relembrar na reportagem de Marcelo Castilho. Niterói, na região metropolitana do Rio, sabe exatamente a dor que a gaúcha Santa Maria está sentindo. Dia 17 de dezembro de 1961. Era para ser um domingo feliz. Mas a data marca aquela que até hoje é a maior tragédia do país em número de mortes. 3.000 espectadores lotavam o circo que acabara de chegar à cidade com fama de ser o maior da América Latina. 503 pessoas morreram durante um incêndio incontrolável. Em 10 minutos, as chamas consumiram a lona feita de material altamente inflamável. O Gran Circo norte-americano ficava neste local, onde hoje existe uma praça perto da Ponte Rio-Niterói. As investigações levaram a justiça a concluir que o incêndio foi criminoso e planejado por um ex-empregado do circo. Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, havia brigado com o patrão e queria se vingar. Com a ajuda de 2 cúmplices, resolveu tacar fogo no circo num dia de grande movimento. Os 3 acabaram sendo condenados à prisão. Dona Lenir estava nas arquibancadas naquele dia. Perdeu 2 filhos e o marido. Até hoje, guarda os recortes e as marcas no corpo deixadas pelas chamas. Estava todo mundo assim de olho para cima, quando riscou fogo assim para todos os lados. O jornalista Mauro Ventura escreveu um livro sobre o caso. Quando eu fiz esse livro, eu tinha minimamente uma ilusão de que ele pudesse colaborar para que esse tipo de tragédia não se repetisse. Ao mostrar tudo o que aconteceu, como que se chegou a esse ponto, eu tinha um pouco dessa ilusão, olha, de repente vamos ver para que isso não aconteça. E aí você tristemente vê que isso continua acontecendo. Então, nessas horas tem sempre aquela coisa, as autoridades prometem providências, anunciam mudanças, mais fiscalização, e aí depois as coisas começam a cair no esquecimento, a fiscalização afrouxa, e aí tudo volta
ao normal até uma nova tragédia. Mais de meio século se passou. Ainda assim, os moradores de Niterói não esquecem a história. O incêndio do circo. Sabe quantas pessoas morreram? 500 e poucas pessoas. Era rapazinho novo, inclusive eu estava vindo para assistir. Estava saindo de casa. Numa ironia do destino, hoje jovens tentam ganhar a vida fazendo malabarismo no sinal junto ao local onde no passado a arte circense sofreu um duro golpe. São Paulo, a maior cidade do Brasil, também tem cicatrizes provocadas pelo fogo. 1º de fevereiro de 1974, Avenida 9 de Julho. Um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado do 12º andar provocou um incêndio no edifício Joelma, que deixou 189 mortos e 345 feridos. Quase 40 anos depois, as imagens ainda chocam.